Olá! Você é criador ou criadora de conteúdo digital no Instagram e percebeu que o seu engajamento por lá já não anda lá essas coisas? Pois é, você pode estar no shadow ban, o famoso banimento do Instagram. E olha, são várias coisas que pode fazer com que o seu perfil sofra o shadow ban. Nesse vídeo eu vou te contar como eu parei lá e como eu fiz para sair. Então, se você ainda não é inscrito desse canal, se inscreve, ativa o sininho que você nos ajuda a crescer e ter mais motivação para vir com mais vídeos como este. Estava lá eu, toda linda e formosa, fazendo as minhas postagens diretas nos stories. E, de repente, fiz uma foto de uma árvore de Natal que não tinha nenhum cunho sexual ou de violência ou de abuso. Porém, eu acabei utilizando um GIF daqueles que é disponível lá no Instagram mesmo pra gente utilizar. E eu coloquei um GIF com a palavra censurado e deixei ele grande, tampando toda a árvore que eu tinha fotografado nos stories. Porém, o que acontece? O Instagram, ele é monitorado, acompanhado por algoritmos. E, infelizmente, com o uso indevido desse GIF, né, com a forma que eu utilizei, o algoritmo acabou entendendo que se tratava de uma publicação indevida, que não vai a favor das diretrizes. E logo após a publicação desse story, eu recebi uma notificação do Instagram dizendo o seguinte: você não se qualifica mais para usar as ferramentas para conteúdo de marca do Instagram. Já levei um baita susto, gente. E logo após eu entrei nas minhas configurações e vi a seguinte mensagem: evite perder o acesso à sua conta do futuro. Seu conteúdo foi removido, ele vai contra as nossas diretrizes. Evite perder o acesso à sua conta e a remoção permanente de suas publicações, seguidores, mensagens e arquivo. Seguindo nossas diretrizes da comunidade. O que foi removido? Ele mostrou então aqui, ó, a imagem, né, o meu story, vou deixar bem grandinho aqui para vocês verem, ó. O GIF que eu utilizei tampando inteiro, né, que era eu escrevi a palavra censurado e apareceu isto aqui. E aí, gente, o Instagram deu a mensagem assim, ó: seu story vai contra nossas diretrizes sobre nudez ou atividade sexual. Não tinha nada a ver com isso, era uma árvore de Natal, porém o algoritmo entendeu que era um conteúdo de nudez ou de atividade sexual, né? E infelizmente não tem muito o que a gente fazer. Eu entrei, solicitei a qualificação e não consegui. Eu tentei por 3 vezes, fiz justificativas, porque eu rodei a internet aqui, o que eu poderia fazer. Porque na hora eu já imaginei que o meu Instagram poderia sofrer algum tipo de diminuição, né, das minhas contas, de aparecer, e infelizmente foi o que aconteceu. Eu postava Reels, eu postava Stories, eu postava posts no feed e eles já não tinham mais os alcances que tinham, né, antes do banimento, antes do shadow ban. Porém, pesquisei e continuava com a mesma coisa. Ah, não existe shadow ban, o Instagram não coloca ninguém na geladeira, blá 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 blá. Porém, não foi isso que eu vivenciei. Minhas publicações estavam caindo e quando eu tive a certeza que eu estava no shadow ban, quando eu fui tentar abrir uma live prática dessa que a gente faz para ensaiar mesmo, sabe? E eu vi a mensagem de que eu não estava mais autorizada a fazer esse tipo de conteúdo, a produzir lives, né? Tentei por várias vezes. Aí veio o desespero. Pensei, e agora? Como é que eu vou continuar fazendo as produções, né, de conteúdo? Para quem é criador de conteúdo digital, sabe a importância que as lives têm no perfil, né? Atrai novas pessoas, você consegue fazer uma interação simultânea com as pessoas, então é muito importante. E eu comecei a rodar, a pesquisar, a seguir o Instagram oficial e ler todas as informações que tinha a respeito disso. Rodei o YouTube atrás de um vídeo que falasse como eu realmente poderia sair do shadow ban. Gente, infelizmente não tem nada de informações concretas, porém tem várias pessoas que dizem que também não conseguiam fazer a produção da live e que as suas visualizações estavam cada vez mais baixas.
Até que eu achei, já não lembro mais aonde e quem que me deu essa informação, uma tentativa que era de ficar 3 dias fora do Instagram. E eu não quis fazer isso, não quis. Falei, eu vou continuar postando, uma hora vai sair desse loop infinito aí de ninguém me ver. Meus conteúdos não iam para explorar, os meus stories de visualização super baixa e não aumentava. Então, eu teve um dia que tive uma enxaqueca muito forte, e quando eu tenho essas crises, eu acabo ficando fora do ar mesmo, não tenho ânimo nem para pegar celular. E eu realmente fiquei mais de 24 horas sem mexer, sem abrir o Instagram. Quando eu voltei a mexer no Instagram, eu percebi que tinha dado alguma mudança ali. Então eu fui fazer uma tentativa de live e na hora já consegui entrar. O que acontece? Depois eu fui procurar mais e vi que realmente tinha sido desbloqueada a função de lives no meu Instagram. O Instagram, ele deixa a gente numa espécie de punição por você ter postado, por você ter descumprido a diretriz da comunidade do Instagram, né? Como postar algo sobre nudez, violência sexual, alguma coisa desse gênero, né? Eu não tinha postado, mas o algoritmo entendeu que eu tinha postado. Então ele me deixou ali em stand-by. Eu poderia criar o que eu criasse, que os meus vídeos, que as minhas publicações não iriam viralizar, né? Não ia ter aquela quantidade de visualização que a gente tem extra aos seguidores nossos. Porém, quando eu fiz esse stand-by, quando eu não mexi, o Instagram entendeu, opa, ela voltou a ser uma pessoa comum, né? Que não vai ficar entrando toda hora, que não vai encher de postagem, que não vai descumprir as nossas leis e diretrizes. Então, vamos desbloquear a live dela. O Instagram, ele entende, né? Ele quer que a gente seja perfil comum, que entra lá, né? Dá uma curtida, dá uma comentada, um story, foi, né? Quando você começa a fazer coisas extra, utilização, por exemplo, de muitas curtidas, né? Tem gente que sai seguindo todo mundo, que sai comentando, ou que faz muito stories, ou que utiliza automatização para crescer no Instagram, você está indo contra as leis, né, do Instagram. Isso é uma das coisas, são várias coisas. Eu descobri por um motivo, fui bloqueada. Porém, eu acabei conversando com muitas pessoas que também haviam sido bloqueados por esses motivos, ou seguir muito, ou comentar muito, e o Instagram entendeu aí que essa pessoa precisava de um shadow ban, precisava dar um time aí na sua criação, na sua forma de atuar dentro do Instagram. Quando você faz isso, que você deixa meio que de lado o Instagram, ele não quer também te perder, ele precisa de você na comunidade, então ele acaba liberando essas funções novamente. Eu conversei com 3 pessoas que que foram no mesmo formato, não conseguiam mais visualizações, não conseguiam liberar as lives, né? Que acho que o foco é live, é liberar a live. Fazendo esse testezinho de sumir do Instagram, sabe, gente? Não é reduzir a tua utilização, é excluir realmente o Instagram ali do teu celular, não excluir a conta, tá? Excluir o aplicativo, ficar ali 2, 3 dias sem entrar, e quando a pessoa retornou, o Instagram deu as boas-vindas para ela com a liberação das lives, tá? Então, assim, esse é um dos caminhos possíveis para liberar a sua live, né? Se você também está com as lives bloqueadas. A outra forma, gente, que eu vi muito e que as pessoas falam que costuma dar certo é que o Instagram também é uma empresa. Existe a possibilidade de você impulsionar as publicações, pagar para aparecer. E quando você faz isso, você se torna um cliente dele, e para te agradar, ele vai te tirar do shadow ban, ele vai te tirar do banimento, porque você está pagando por isso, né? Então, como todo cliente, o cliente tem razão e o cliente tem que utilizar as ferramentas deles e vai ter que aparecer. Então, isso é um dos formatos para desbloquear. Outra coisa que você pode fazer, caso você tenha sofrido shadow ban, é notificar que a sua conta foi roubada, tá?
indo lá fazer a verificação do e-mail, trocando, aí vem o e-mail de notificação do Instagram no seu e-mail e você vai colocar que não era você, tá? Então, pode ser que o Instagram, ele desbloqueie desta forma. Eu tentei desta forma, eu tentei excluindo a publicação que eu tinha feito, excluindo publicações que tinham muita hashtag, não deu diferença nenhuma pra mim, tá? Porém, já vi que pessoas falaram que fazendo essas ações conseguiram. Pra mim, o desbloqueio foi quando eu realmente abri mão de utilizar o Instagram, mesmo que porque a gente não fica produzindo, mas você fica lá, né? Você tá vidrado no Instagram, você quer acompanhar, você não desgruda de lá, na esperança de que algum dia ele vai te liberar. Fiquei 3 meses assim, e quando eu fiz realmente a minha saída do Instagram e eu fiquei por mais de 24 horas, quando eu voltei, eu tive a minha conta desbloqueada. Então, o que eu lhe indico se você é criador de conteúdo digital? Faz aí esse teste hoje já começa hoje. Sai do Instagram, dá aquela última olhadinha, dá uma despedida dele e fica aí por 1 dia ou por 2 dias, se você conseguir 3 dias. A indicação é ficar 3 dias. Eu fiquei 24 horas e para mim funcionou, né? Pode ser que menos que isso para você não funcione, mas tenta dar essa saída sem olhar e faz o teste. Eu já conversei com 3 pessoas que fizeram isso e deu super certo. Então tenta aí, depois que liberar, você volta aqui nos comentários e diz se esse vídeo realmente te ajudou a sair do Shadowban e principalmente liberar as suas lives.